Fala galera, análise de Fortaleza 0, Cruzeiro 1, jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão. E antes da gente começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 115 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Aguenta aí uns 4, 5 minutinhos comigo e tenha aí um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, vamos começar pelo comportamento das equipes em campo. Fortaleza teve aí 53% de posse de bola contra 47% do Cruzeiro. A gente vê aí um equilíbrio em termos de posse de bola. E olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê aqui os jogadores do Fortaleza um pouco mais adiantados em relação aos do Cruzeiro, que mostra aí que o Fortaleza provavelmente jogou mais em cima do Cruzeiro, pressionando o Cruzeiro contra o seu campo defensivo, né? Vou substituir aqui os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes. A gente vai ver aqui a linha do Fortaleza em azul em cima da linha do meio de campo e a linha do Cruzeiro em branco um pouco mais recuada. Se a gente olhar para a concentração das jogadas em campo, a gente vai ver que o Fortaleza teve um pouco mais de volume no meio de campo, tá? Do total de jogadas da partida, 23% foram do Fortaleza no meio de campo e 19% do Cruzeiro. E o Fortaleza também conseguiu construir mais no seu campo ofensivo, 16% do total de jogadas da partida foram do Fortaleza no seu campo de ataque, contra 9% do Cruzeiro no seu campo ofensivo. E para fechar essa parte de comportamento, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vai ver aqui alguns trechos mais intensos do Fortaleza, né, aqui logo após os 15 minutos do primeiro tempo, no início do segundo tempo também, e já no final da partida aqui perto dos 45 do segundo. E do Fortaleza a gente tem alguns momentos pontuais aqui, um pouco antes dos 30, e a gente tem um trecho aqui de não muita intensidade, mas que foi um pouco mais longo, de domínio do Cruzeiro ali, um pouco antes dos 15 até mais ou menos os 25 minutos do segundo tempo. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, e tirar uma média de todas essas barras aqui, a gente vai chegar no número 9, positivo, né, que representa aí um domínio relativamente alto do Fortaleza na média da partida. Agora olhando para algumas estatísticas. A gente tem aqui a expectativa de assistências que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, e a gente vê um equilíbrio aqui, 0,86 para o Fortaleza, 0,87 para o Cruzeiro. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver aí que o Fortaleza foi bem nas finalizações, né, teve um bom número de finalizações, 18 contra 7 do Cruzeiro, então um número relativamente alto para o Fortaleza e um número relativamente baixo para o Cruzeiro. E as 18 finalizações do Fortaleza geraram aí uma expectativa de gols de 1,25. A expectativa de gols ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Pelo lado do Cruzeiro, as 7 finalizações geraram aí 0,9 de expectativa de gols, um leve domínio do Fortaleza nessa estatística, mas de qualquer maneira números medianos aí para as duas equipes. Se a gente considera a qualidade das finalizações, a gente tem uma expectativa de gols aqui de 0,90 para o Fortaleza contra 0,61 para o Cruzeiro, né? A estatística que mede isso aí é a expectativa de gols pós-chute. Então ela é uma expectativa de gols que considera também a qualidade das finalizações, números baixos aí para as duas equipes, e a gente vê que o Fortaleza com um pouco mais também de domínio em relação ao Cruzeiro nessa estatística. Se a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vai ver que as duas equipes foram relativamente mal, menos 0,35 para o Fortaleza e menos 0,29 para o Cruzeiro, que mostra aí que, com base no desempenho, né, no mau desempenho nas finalizações, as duas equipes tiveram aí sua expectativa de gols reduzidas, né, de 1,25 para 0,9 para o Fortaleza, de 0,9 para 0,61 para o Cruzeiro. E se a gente compara, né, a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a gente vai ver que o desempenho do goleiro do Fortaleza aqui ficou em menos 0,39, né, que é a diferença entre o 0,61 de expectativa de gols que o Cruzeiro tinha, a diferença, né, entre a expectativa de gols pós-chute do Cruzeiro e o número de gols efetivamente marcados. Então esse número negativo mostra que o goleiro do Fortaleza tomou mais gols do que o esperado, né, e essa medida aí é de 0,39. Pelo lado do Cruzeiro,
o desempenho do goleiro ficou aqui em 0,90, que mostra aí que ele tomou praticamente um gol a menos do que o esperado. A expectativa era que o Fortaleza marcasse 0,9 gols, né, praticamente um gol, e não marcou nenhum. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a perceber o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Fortaleza, um desempenho de mediano para baixo, né? A gente tem aqui só o número de finalizações com 4 estrelas, a gente tem algumas estatísticas com 3 estrelas e as demais aqui com 2, como não marcou nenhum gol. A estatística de gols ficou aqui com 0 estrelas, então uma partida aí de mediano para baixo pelo lado do Fortaleza. Já pelo lado do Cruzeiro, a gente tem 2 estatísticas com 4 estrelas, né, a expectativa de assistências e o desempenho do goleiro, 2 estatísticas com 3 estrelas e algumas com 2 estrelas. Então aí acho que pelo lado do Cruzeiro a gente diria que foi uma partida um pouco mais do que mediana. Então o Fortaleza não foi tão bem, o Cruzeiro foi um pouquinho melhor e o placar ficou, né, ainda melhor para o Cruzeiro, que venceu a partida por 1-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Fortaleza 0, Cruzeiro 1. Espero que vocês tenham gostado. E fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!